vamos falar um pouquinho da paleontologia. Não sou paleontólogo, sou biólogo, mas vamos aprofundar um pouco no que os fósseis podem nos mencionar, nos falar. Por exemplo, aqui, levante a mão, por favor, aqueles que já ouviram falar assim que os fósseis provam a evolução. Todo mundo, né? Isso a gente ouve falar por aí, a gente lê na internet, a gente vê em vários videozinhos aí que colocam no YouTube, que os fósseis eles são o maior fato a favor da evolução. Primeiro, o que são fósseis? São qualquer tipo de restos, de vestígios de algum ser vivo. Seja um peixe, seja uma planta, micro-organismo, qualquer que seja. Isso é um fóssil, qualquer vestígio de um ser vivo. Aqui dá para ver um peixe muito bem conservado, né? Ali as escamas e tudo mais. Aí vem a importância. Por que é importante você, então, estudar sobre fósseis? Primeiro, nós temos ali uma frase que diz o seguinte, que os naturalistas têm que lembrar que o processo da evolução é revelado somente através dos fósseis. Um conhecimento da paleontologia, portanto, um pré-requisito, somente a paleontologia pode fornecer a evidência da evolução e revelar a sua direção e os seus mecanismos. Ou seja, os fósseis é o santo graal, por assim dizer, do evolucionismo. Ele que vai te mostrar o que aconteceu, como aconteceu, quais foram os processos, quais são os mecanismos. Ou seja, ele mostra tudo. Será que é bem assim? A gente vê aqui que o próprio Charles Darwin, né, ele coloca ali que o número de elos intermediários e de transição entre todas as espécies vivas e extintas deve ter sido inconcebivelmente grande. Ou seja, animais, metade peixe, metade anfíbio, réptil, que fosse metade réptil, metade ali uma ave, o tal do T-Rex ali virando um canário, né, quando a gente brinca aqui. A gente deveria encontrar um monte dessas evidências por aí. Pois bem, e ele continua, né? Se a minha teoria for verdadeira, eu acho que ele não deveria ter colocado desse jeito, né? Mas escreveu. Numerosas variedades intermediárias, ligando mais entre si todas as espécies do mesmo grupo, certamente deveriam ter existido. Consequentemente, deverão ser encontradas evidências da sua existência anterior, somente entre os restos fósseis, que se encontram preservados, num registro extremamente imperfeito e intermitente. Então, se a minha ideia estiver certa, diz Darwin, vamos encontrar inúmeras evidências. Muito bem, nós temos bastante conhecimento sobre os fósseis hoje. De Darwin para cá, vamos arredondar bem assim, grosso modo, 200 anos se passaram quase. 170, 180 anos. Muitos fósseis. Hoje nós temos um número aí de mais de 250 mil espécies fósseis já catalogadas que já foram encontradas. É muita coisa. Quantas será que provam a evolução, como dizem por aí? E uma outra frase para a gente introduzir o conteúdo. Enquanto muitas inferências são derivadas de organismos vivos, temos que examinar o registro fóssil para adquirir as provas finais de grandes mudanças. Muito bem, as condições para se fossilizar algo são várias. A principal condição para que se fossilize alguma coisa é evitar a decomposição orgânica. Você não pode ter ali a decomposição iniciando, não pode ter. Caso contrário, você não tem mais fóssil. Tá? Esse filhote de ave, dá para ver ali uma mosca, a imagem está meio escura, mas você consegue ver ali alguns fungos também crescendo. Ou seja, está começando a decomposição, esquece, não vai ter fossilização. 3 fatores são cruciais também. Eu te chamo a atenção aqui para o primeiro, que é o soterramento rápido, no ambiente anóxico, sem ali o oxigênio, não pode ter, senão vai favorecer também a decomposição. Então são evidências assim que nós vemos de como se forma um fóssil, o que a ciência nos fala. E é interessante que quando a gente vai analisar as evidências que muitas vezes estão nos livros didáticos, nós encontramos algumas incongruências. Por exemplo, a gente vê nessas imagens exemplos claros de uma fossilização rápida, um soterramento rápido. Os 2 animais ali de cima estavam se alimentando e foram soterrados rapidamente, do jeito que estavam se alimentando, e assim foram preservados. Aqui embaixo, um ictiosauro que estava dando à luz na hora que foi soterrado. São eventos realmente muito rápidos. Eu não vou tratar aqui da causa desses eventos. O que pode ter levado essa fossilização?
Já fazer um merchan aqui, tá, Célio? O livro do Célio pode se tratar bastante sobre esse assunto aí. Qual que é a maior evidência? É um catastrofismo. Né? E a gente vê que a geologia, muitas vezes, defende uma coisa que é uma coisa assim que não tem essa mudança tão rápida. Mas o que nós percebemos é realmente uma mudança muito rápida. Dinossauros tiveram uma morte em agonia. E aqui nós vemos também uma coisa interessante nessa matéria, que envolveu água nessa morte desses animais. E aqui nós temos a posição opistótona, que mostra justamente isso. Pescoço, né, cabeça voltada para trás, mostrando uma posição de agonia, as patas ali, como se ele estivesse tentando escapar, fugir desse soterramento. Aqui um outro, basicamente quebrou ali o pescoço, como pode ser visto. Então é algo realmente muito rápido. E isso é o que você vai encontrar em muitos livros de biologia, de ciências, de história também. Você vai encontrar que ali um animal pegou e morreu, depois de um tempo, ali, olha só o que aconteceu. O que aconteceu da 1 para 2 aqui? Que processo que teve início? Decomposição. Você já não tem mais a pele, o couro dele. Mas peraí, qual que era um dos pontos lá atrás que a gente viu que é necessário para que haja fossilização? É não ter a fossilização, a decomposição. E aqui já você vê que teve decomposição. Aí uma enchente trouxe ali sedimentos, cobriu essa ossada toda aqui. Milhões de anos depois, estamos descobrindo essa espécie. Isso é o que os livros trazem. Mas isso contradiz o que a ciência nos fala de como é a fossilização. Um evento rápido, que precisa ter ali a ausência da decomposição para que possa se formar esses fósseis. Nós colocamos os fósseis em alguns tipos. A gente pensa que é apenas ali animais petrificados, que viraram pedras. Porém, nós temos esses 5 tipos aqui. Então, nós temos ali fósseis com partes inalteradas. Nós já vamos ver os exemplos. As partes alteradas, os moldados, os vestigiais e os fósseis vivos. Isso daqui é uma coisa que já falamos algumas vezes aqui hoje da pedra no sapato, né? É mais uma dessas pedras, tá? A gente vai ver isso. Por exemplo, aqui são aqueles que não são alterados. Eles estão do jeito que ficaram quando estavam mortos. Aqui nós temos moscas, lagartos, parece um anfíbio. Aqui mais um fóssil que é interessante. Não é o interessante a formiga, mas é interessante esse pedaço aqui. Isso aqui é uma cauda de um réptil. E esse réptil apresentava penas. Então a gente hoje, para nós hoje, atualmente penas somente de aves. Mas antigamente nós tínhamos répteis com muitas penas. Aqui um outro tipo de fóssil também que não foi alterado, né? Caiu ali numa piscina, por assim dizer, de turfas, e ali conservou esse animal. Tem pessoas que também já foram encontradas em turfeiras na Europa, totalmente conservado. Dessecamento também é uma outra forma de fossilizar, sem precisar ali alterar o corpo do animal. Então aqui é um filhote de um lobo, pelo totalmente conservado. Você tem também por congelamento, não, que é um caso de sapo, por dessecamento. Mas aqui o filhote de mamute, também encontrado congelado. Já viram essas notícias? Os animais são encontrados como se tivessem morrido há pouco tempo atrás. Inclusive com o conteúdo estomacal ali, totalmente preservado, você consegue estudar exatamente o que ele comia, como era a dieta alimentar desses animais. E aqui os mais comuns, aqui você já tem fósseis alterados, os minerais que faziam parte do seu corpo saíram e outros minerais entraram. E ali foi conservado. O botãozinho que apaga aqui. Aqui um outro fóssil do mesmo esquema, mas alguns minerais interessantes que entraram nesse molusco e deu essa como se fosse uma pedra preciosa, por assim dizer, né? Bem bonito. Você encontra também árvores petrificadas, aqui na verdade são pedras, não são mais ali o corpo do indivíduo, não é mais o material original. Folhas de samambaia, né? Você encontra também. Aqui uma floresta petrificada. Então você tem várias árvores que foram petrificadas. Aqui uma árvore extremamente gigante, 70 e poucos metros, encontrada na Malásia, um dos maiores fósseis de árvores encontradas. Ou seja, são muitos tipos de fósseis, muitos exemplos de fósseis que a gente pode encontrar. Aqui são os fósseis vestigiais, o de baixo ao tal do coprólito, que são as fezes dos dinossauros, ou de qualquer outro animal. A gente consegue estudar ali o que o animal comia, qual que era a dieta alimentar dele também, os ovos, pegadas.
Aqui nós temos os fósseis vivos, que é onde começam os nossos não, né? Os problemas deles. A nossa solução, por assim dizer. Aqui começam os problemas para quem defende uma ideia que não vem muito a calhar. Porque aqui você tem o fóssil de uma planta que está viva, ainda hoje. Por isso a gente chama de fóssil vivo. O fóssil vivo é aquele que você encontra no registro fóssil, mas você encontra ele vivo hoje. E nós temos vários exemplos. Por exemplo, esse molusco, o Nautilus, nós temos ele hoje. Exatamente igual ao fóssil. E detalhe que esses fósseis são datados de milhões e milhões e milhões de anos. 300, 200 milhões de anos. E nós encontramos ali um indivíduo do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. Aqui um fóssil de um tubarão cobra. Tem que usar um pouco de imaginação, né, para dar uma olhada ali, mas dá para ver a cabeça ali assim. Aqui fica mais fácil. Esse aqui foi descoberto aí na Austrália, e olha só, existe há mais de 80 milhões de anos. E é idêntico ao fóssil. Está aqui a boquinha dele, uma dentição bem diferente do que a gente está acostumado a ver. É um fóssil vivo. Teve um outro que foi encontrado também recentemente, chamou a atenção, que é o tubarão duende. Tem essa mordida bem estranha que a gente conhecia somente pelo registro fóssil. E ali o fóssil a gente não entendia bem como funcionava essa boca, essa mordida. Ainda bem que uma câmera subaquática aí nas profundezas do oceano, numa presa de petróleo, conseguiu fazer essa filmagem, né? Parece o alien, né? Que o negócio sai assim da barriga, né? Mas é um fóssil vivo. A dentadura, né? Caindo ali. Agora, quando a gente fala de fóssil vivo, quem estuda a biologia aí, conhece um pouco mais esses debates, sabe qual animal que é esse? É o selacanto. Esse animal, esse peixe, foi aquele que por volta dos anos de 1800, algumas bolinhas, chamou a atenção ali dos evolucionistas que, esse é o animal que saiu da água e foi parar na Terra. Esse desenho foi feito ali, colocado nos livros didáticos, foram colocados nos museus, junto com o fóssil. Falou, tá vendo? Esse é o elo perdido que foi encontrado. Esse é o peixe que deixou de ser peixe e veio a ser um anfíbio. Isso é um animal que andava sobre a Terra. Bem, nada melhor que um dia após o outro. Em 1930, alguma coisinha ali, alguns pesquisadores estavam perto de Madagascar, ali na África, no Oceano Índico, e pescaram vários peixes. Peixe de profundeza. E qual que era um dos peixes que foi encontrado? O selacanto. Lógico que é uma foto mais atual. É um animal que vive ali por volta de 200, 300 metros para baixo, de profundidade. Mas, olha só ele. Detalhe, né? Ele vive na profundeza, muito longe da superfície, muito longe de querer dar uma passeada por aí. E nenhuma diferença com o fóssil. Nenhuma. Você pode pegar um fóssil e pegá-lo vivo e compará-los, que você vai perceber que é o mesmo animal, datado de 300, 400 milhões de anos atrás, sem nenhuma modificação. Agora tem uma notícia que foi relatada alguns anos atrás, que essa daqui foi uma coisa que não deveria acontecer, não deveria ter essa notícia. Cientistas descobrem mamíferos que devoravam dinossauros. Daqui o fóssil que foi descoberto. Mas por que essa notícia chocou? Porque na época dos dinossauros, os mamíferos eram para estar surgindo. Eles eram pequenos animais, pequenas criaturas, que eram para ser presas dos dinossauros. E não predadores de dinossauros. Não o contrário. E esse fóssil, que foi conservado aí para nos mostrar uma evidência muito interessante, e aqui está a arte que foi feita em cima disso, de um mamífero que devorava dinossauros. Que não era para ocorrer, não era para ter. Mas está nos dando uma evidência de que a história parece não ser bem como se fala por aí. Essas árvores fossilizadas também são uma grande pedra no sapato dos evolucionistas, porque elas são fósseis polistratos que a gente pode mencionar. De acordo com a geologia evolucionista, cada camada da Terra teria milhões e milhões de anos. Lembra aquela árvore gigante que eu mostrei? Aquela lá estava deitadinha, bonitinha. Beleza, não tem muito problema. Agora, quando você pega uma árvore
que foi na horizontal, fossilizada em pé. Como explicar? Como que ela consegue atravessar milhões de anos de camadas geológicas e ficar lá? Será que ela foi sendo fossilizada metade, pedaço por pedaço, doutor? Será que é possível isso? Para conservar a espécime ali? Muita fé. Como diz um livro, a gente estava conversando ontem, não tem fé suficiente para acreditar nisso, não. Tem que ter muita fé. E essa árvore aqui também é um senso de humor dos fósseis, né? Ela está de cabeça para baixo. A copa da árvore está para baixo. Tá? Então, essa aqui é a copa dela. E as raízes estariam lá para cima. Peraí, como que a árvore ficou de cabeça para baixo e foi sendo fossilizada com o passar dos milhões e milhões de anos? Não faz sentido. E aqui, uma das notícias que acho que os evolucionistas gostariam de que nunca tivesse sido encontrada, e eu ouvi uma vez, agora, esse tempo atrás, um programa de rádio lá que o doutor participou, e teve umas perguntas ali, e o cara, meio que evolucionista, né? Estava meio que debatendo ali, não queria acreditar muito. Mas fóssil dos Estados Unidos é o primeiro registro de tecidos moles e flexíveis de um dinossauro. Biomoléculas são o próximo alvo. E aqui eles encontraram no fóssil de um T-Rex essas imagens que vocês estão vendo. Diz ali uma história, não sei se o Everton pode me confirmar, que ele também estuda bastante sobre a paleontologia, de que foi pedido ali para transportar os ossos e alguém cortou esses ossos. Segue uma lenda urbana aí da paleontologia. É lenda, né? Ela quebrou. E aí eles encontraram dentro do osso. Ninguém nunca tinha olhado para dentro de um fóssil. Por um acidente ali, vamos pesquisar, vamos ver o que a gente encontra. E conseguiram encontrar o que aparenta ser ali, foi confirmado depois das pesquisas, tecido sanguíneo, vasos sanguíneos. E que depois que ficava mergulhado numa solução, apresentavam ainda elasticidade. Mas espera aí, isso daqui é datado de 65, 63 milhões de anos. Como que algo pode ter ficado conservado por tanto tempo dentro desse fóssil? Alguns tentaram falar, não, isso aí é contaminantes. São bactérias, contaminaram o fóssil. Depois a doutora que fez isso, ela teve todo o cuidado para poder fazer as pesquisas e mostrar que realmente não eram contaminantes. E ela fala, né? A Schweitzer, ela fala o seguinte, eu fiquei arrepiada. Porque todo mundo sabe que essas coisas não duram 65 milhões de anos. Impossível durar tudo isso. E ela é interessante uma frase que ela colocou para uma revista, que ela teve um revisor, que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. O que os dados estavam dizendo? Isso aqui é novo, isso aqui não pode ser tão antigo. Ele sabia que o que eu tinha encontrado não era possível, de acordo com a cosmovisão que ele tem. Eu escrevi de volta e disse, bem, quais dados convenceriam você? Ele disse, nenhum. Não me interessa. Todas as palestras que nós assistimos aqui de ontem para hoje, você vai pegando um pouquinho aqui, pegando um pouquinho ali, você vai construindo. O professor ali falou sobre dogmatismo. Dogmatismo. É um dogma. É isso e acabou. Nada faz... Como que é aquela frase lá na luz da biologia? Como que é? Nada faz sentido na biologia senão a luz da evolução. A luz de Darwin. E aí? Ou você pensa dessa forma, ou você começa a ser perseguido, porque nem ela foi. Evolucionista ela. Ela não conseguia mais publicar os seus artigos nas principais revistas. Palestras começaram a ficar escassas. Ou seja, se você se arriscar para ir para um caminho que começa a apontar para uma outra ideia, algo vai dar errado. Dogma, dogmatismo puro, realmente. E aí, de lá para cá, vários cientistas começaram a ter essa ideia de pesquisar dentro dos fósseis, olhar para dentro dos fósseis. E aqui nós vemos uma notícia de que na Austrália eles acharam um tecido muscular no fóssil pré-histórico. Só que olha só, eles não querem aceitar essa questão de que tem que ser algo recente. Tem que ser algo realmente muito recente. 10, 12, 15, 20 mil anos no máximo. Alguns estão trazendo esse tempo para 6 mil a 10 mil anos, dessas biomoléculas ficarem ainda intactas. Não querem. Qual que é a idade desse fóssil? 380 milhões de anos.
Se 60 milhões de anos não é possível ficar conservado, imagine 380. Não tem como. Mas, pelo dogmatismo, para querer defender a sua ideia, seu dogma, eu preciso deixar os dados de lado, eu preciso abandonar a boa ciência e eu preciso, então, dançar conforme a música. Caso contrário, não terei sucesso. E aqui está a imagem, né, o tecido muscular conservado dentro desse fóssil. Agora, uma das coisas que chega a chamar muita atenção, então, dentro, eu ia colocar meu cronômetro aqui para não poupar o joelho do Marcos Weber ali, né? Não ficar se levantando, e acabei esquecendo. Mas controle o tempo aí, por favor. Dentro do evolucionismo, essas formas intermediárias são muito famosas. É aquela que coloca ali como a prova da evolução. Só que nós temos um problema aqui de conceito. Nós temos que entender bem o que é uma forma intermediária e uma forma intermediária transicional, de transição. Temos que ter essa ideia. Porque, olha só, uma forma intermediária, vou chamar de I, é aquela que, dependendo do critério de classificação adotado, poderia ser colocada entre dois registros, A e B, dessa classificação. Sem nenhuma, preste atenção que é sem nenhuma necessária implicação de descender de A ou de B. Ou seja, ela não tem nenhuma evidência, nenhuma informação que te mostre que o I descendeu do A e que foi um ancestral do B. Isso é uma forma intermediária. E isso depende, lógico, do critério que eu, como um pesquisador, vou adotar para classificar aquilo ali. O que muitas vezes é subjetivo. Uma forma intermediária transicional, IT, é uma forma intermediária que só poderia ser considerada transicional se pudéssemos mostrar que ela descendeu de A e que foi um ancestral direto de B. Isso seria, então, os fósseis de transição. Darwin, ele falou, se minha ideia estiver correta, né? Se minha teoria estiver correta, isso vai ter de forma abundante. Você vai encontrar bastante disso. Detalhe. Para estabelecer esses relacionamentos, teríamos de exibir algum mecanismo que fosse comprovadamente adequado para essa tarefa. Você teria que conhecer esses mecanismos. E aí não é muito minha área, mas entraria na área da química, por exemplo, já está sendo falado tanto aqui. Como essas mutações também já foram abordadas. Como que isso poderia guiar toda essa evolução? Quantos mecanismos a gente conhece hoje, para ser sincero? Nenhum. Não existe nenhum mecanismo comprovado que faça isso. Então, preste atenção, nós temos muitos fósseis que são, na verdade, intermediários, de acordo com a classificação que se adota. Nós não temos nenhuma evidência que vai mostrar que um fóssil transicional, que veio de um e que gerou outro. Por exemplo, se Darwin estava correto, nós teríamos que ter lá um réptil que fosse metade réptil, metade uma ave. Você deveria encontrar esse IT aqui. Nunca foi encontrado. Ah, mas tem alguns casos por aí. Bem, olha só essa frase de Colin Peterson, um paleontólogo, chefe de um museu. Vou falar com franqueza. Não existe nenhum fóssil assim, um fóssil que seja ancestral ou transicional, em favor do qual alguém possa apresentar uma argumentação perfeita. Ele estava falando isso de uma espécie em especial, do Archaeopteryx, que todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza. Aquele que foi colocado ali como elo perdido, que foi achado, que seria então lá a parte réptil, tinha ali alguns vestígios de répteis e ainda se tornando uma ave. Uma ave que tinha ali com seus bicos com dentes e era o famoso elo transicional. É engraçado que o próprio paleontólogo, que era o curador do museu, onde esse fóssil estava, ele disse isso. Vou ser franco aqui com vocês. Não existe. Não tem. Me lembro de uma citação que eu até comentei com o professor Enésio. Desculpa. Que eu li
A frase de Philip Johnson que ele relata no livro dele, Darwin no Banco dos Réus, aonde ele coloca ali assim que estava tendo algum congresso de paleontólogos e uma pergunta surge assim, qual que é a evidência, o fato da evolução? Silêncio. Ninguém diz qual era o fato da evolução. Aí um se levanta e fala, olha, uma coisa eu sei, a evolução não deveria ser ensinada no ensino médio. Assim como foi ali as palestras, né, de ontem que abordou isso. Não tem como. Não tem evidência. E aqui nós vemos, né? Não existe nenhum fóssil para provar. Então isso aqui nada mais é de que uma ave. Hoje é certo, hoje a gente tem certeza de que é uma ave. A origem dos pássaros é em grande parte uma questão de dedução. Não há fóssil dos estágios por meio dos quais a notável mudança de réptil para pássaro foi alcançada. Não existe. Aquele fóssil do Archaeopteryx a gente sabe que era uma ave diferente. Assim como você tem animais hoje, por exemplo, se eu te falo para você assim, imagine um animal que bota ovo e tem bico. Qual que é o primeiro animal que vem na tua cabeça? Galinha. Só que alguns aqui já captaram a mensagem. Foi a galinha que eu pensei? Qual que era? Hã? Ornitorrinco. Ótimo. Ornitorrinco. Ornitorrinco é o quê? Mamífero. Então foge daquela classificação que nós temos habitual. É uma exceção dentro dos mamíferos. Ele tem bico e bota ovo, mas essa é a característica da galinha. Mas é um ornitorrinco, um mamífero? Por que a gente não pode ter tido uma ave com dente, por exemplo? Por quê? Uma classe, uma ordem de aves que foi extinta. Porque réptil com penas seria uma evidência de evolução? Será? Se a gente tivesse ele vivo hoje aqui, poderia ser apenas aí uma espécie de réptil, uma característica única, assim como o ornitorrinco é. Ninguém está falando que o ornitorrinco aqui, por exemplo, está em evolução. Ninguém fala que ele é uma espécie que está em transição. Não é. Não existe isso. Pois bem. Tiktaalik. Já ouviram falar desse peixe aqui? Esse peixe é colocado aí como um elo intermediário à prova dos evolucionistas de um animal que saiu da água e foi viver na terra. Lembra a história de alguma coisa aí? Lembra a história de alguém? De agora a pouco? Salacanto? Inclusive fizeram até desenhos dele já. Já estão por aí. Logo, logo no livro didático mais próximo de você. Esse é o Tiktaalik. O animal foi encontrado ali no Canadá. Dizem lá que poderia ser um dos primeiros, então, animais a largarem a água e ir para a terra. Só que as evidências são muito poucas. Desenhos foram feitos. Nós temos aqui, então, o peixe. Temos aqui, talvez, um primeiro anfíbio, tetrápode, e ele aqui no meio. É o elo intermediário. Só que se você for analisar bem o conceito, entra aqui, ó. Ele é apenas um animal que poderia ser considerado intermediário, não de transição. Porque ele não veio desse. E, consequentemente, não gerou esse. As características são muito diferentes. A questão do próprio corpo dele, para ser um tetrápode, a posição ali das patas, é muito provável que é como se fosse o selacanto. As nadadeiras ali para ajudar no mergulho, no nado, não para andar. Quem sabe novas descobertas podem nos ajudar. Tem uma descoberta que já ajuda, porque esse animal é datado de cerca ali de alguns milhões de anos atrás. Só que uma outra notícia que foi descoberto após o Tiktaalik foi essa que cientistas encontram na Polônia pegadas fossilizadas de 395 milhões de anos. Qual o problema disso? Que ela é cerca de 18 milhões de anos antes do Tiktaalik. Ou seja, já tinha um animal antes dele que já andava sobre a Terra. Já era um tetrápode. Então esse daqui já não é mais, não pode mais ser falado que é uma transição. E tem gente no Facebook lá, nos grupos e tal, que eu vejo que coloca esse animalzinho aqui como um elo de transição. Mas não pode mais ser, porque já tem um terrestre, 18 milhões de anos antes, de acordo aí com a datação que eles fazem. E numa entrevista, Jennifer Clark, paleontologista, ele disse numa entrevista o seguinte: isso acaba com a história toda, por assim dizer. Acabou. Vocês estão poupando o joelho do Dr. Webelin? Está em pé?
Eu sei que você está passando, doutor. Dói a perna, dá uma esticada, né? Pode ficar tranquilo aí. Acaba com toda a história. Acaba com a história. Dessa descoberta de 18 milhões de anos antes. Estou acabando. Vamos lá. Teve um palestrante aqui que me lembro assim, que ficou muito nervosa, assim, o que falam por aí. Fica assim, injuriado, né? Você lê umas coisas assim e fala, o que é isso? Como que pode falar uma coisa dessa? Quando eu vejo uma matéria dessa, eu fico do mesmo jeito. Como que pode me falar uma coisa dessa? Um fóssil de baleia pré-histórica com 4 patas que caminhava na terra e nadava, encontrado no Peru. De onde está tirando que isso é baleia? Quem disse que isso é baleia? De onde? Não, isso aqui é um mamífero que vive dentro d'água. Poderia caminhar, como se sabe que ele caminhava, e que também mergulhava. Você tem o jacaré que vive na parte terrestre e mergulha. Por que você vai falar que isso aqui é uma baleia? Olha já o tendencionalismo. Ele vai fazendo uma tendência para te levar a pensar que aquilo ali é um elo de transição. Se a gente for olhar, é um elo intermediário, de acordo com a classificação que a gente adota. Não que isso aqui veio de um animal terrestre e veio a ser o ancestral da baleia. Não temos nenhuma evidência disso. É muito diferente. Mas estão defendendo isso. Isso saiu ano passado. E isso tem mudado as coisas. Nossa, é um ancestral da baleia. Não é. É um animal qualquer, tudo desenvolvido. Ele não está lá com as patas em transição, ele está com a pata própria para caminhar e também nadar. Todas as estruturas preparadas, prontas, projetadas para o que ele está fazendo, para o que ele precisa fazer. Para encerrar, nós temos então o que de fato então revela o registro fóssil. Revela a evolução? Não. Isso aqui eu tirei. Stephen Jay Gould, um grande evolucionista aí já falecido. E ele coloca que os fósseis, na verdade, nos mostram 2 coisas. Uma estase, ou seja, nenhuma mudança direcional visível. As espécies aparecem e desaparecem sem mudanças. Mudança morfológica limitada e sem direção fixa. Ou seja, elas aparecem prontas, preparadas, e desaparecem também do mesmo jeito. Não em transição. Não meio isso, meio aquilo. E os fósseis também, o registro fóssil nos mostra um aparecimento súbito. Nenhuma espécie surge gradativamente, mediante a transformação de seus ancestrais. Elas estão lá prontas, preparadas, projetadas para o que precisam fazer. E aparecem de uma vez e completamente formadas. E, para encerrar, algumas frases para a gente pensar. Esse próprio Gould nos diz o seguinte: a extrema raridade de formas de transição no registro fóssil persiste como um negócio secreto da paleontologia. Eu nunca vi um livro didático de biologia, de ciência, mostrar que isso existe. Não, nem escondem. Vamos esconder, vamos omitir. Em vez de falar a verdade, não, vamos omitir que ninguém precisa saber disso. E o companheiro dele, que fizeram ali algumas ideias em conjunto, o Elrich, agradeço ao professor Ricardo por ter passado a fonte. A previsão de Darwin de mudanças desenfreadas, embora graduais, que alteram todas as linhagens ao longo do tempo, é refutada. O registro fóssil está lá. E o registro fala em favor de uma tremenda conservação anatômica. A mudança da maneira que Darwin esperava não é encontrada no registro fóssil. Você não vê isso. Você não vê. A evolução é provada pelo registro fóssil? Parece que não. As evidências estão para o outro lado. Vida, aí o Adalto Lourenço pega a conclusão que ele também chega e realmente faz a gente pensar, né? A vida, segundo o registro fóssil, ela aparece subitamente, completa, complexa e diversificada. Vida que viveu ao mesmo tempo, sem deixar nenhuma evidência de transição, mas de uma variação limitada, consequente extinção. É isso que nós vemos no registro fóssil. Ela não mostra uma evolução, mostra um planejamento, espécies que foram projetadas para desempenhar aquele fim. É isso que eu queria trazer
contribuir com vocês aqui. Muito obrigado pela atenção.